Boa tarde, meus queridos. A paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua vinda, que Deus abençoe a sua família, a sua saúde, que Deus abençoe os seus pensamentos, os seus sentimentos. Amém? Que o sangue de Jesus Cristo cubra todas as áreas da sua vida, cubra tudo que é seu e livre você e tudo que é seu de todo mal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa oração da tarde. E nessa tarde, meus queridos, nós estamos orando para que, se Deus está vendo algum de nós desviado da vontade dele, para que o Senhor ele venha nos tirando do caminho errado e nos colocando no caminho certo. O Senhor, ele me mostrou, sabe, como se fosse assim. Imagina que a gente, querendo ajudar, acaba se envolvendo em coisas que não era para a gente se envolver. Então ali a gente se envolve numa coisa aqui, envolve em outra ali, outra de cá e outra de lá. Então a gente vai se envolvendo em várias coisas que não era a vontade de Deus que a gente se envolvesse. E esses, eu vou chamar de distrações, tá? E essas distrações, elas vão servindo de portas de legalidade, aonde o inimigo ele começa a entrar e a destruir. Essas distrações são desvios. Esses desvios, eles fazem a gente perder o foco daquilo que a gente tem que ter foco, faz a gente se envolver em coisas que não é pra gente se envolver, e a gente não percebe por quê. Irmãos, quando a gente caminha com o Senhor e a gente tem temor de Deus, a gente não faz muita coisa ruim com a intenção de fazer o mal, entende? Às vezes a gente está tentando fazer o mal, o bem para uma pessoa, tentando resolver um problema em uma situação, que aquilo ali está trazendo mal para a nossa vida, mas a gente está fazendo um bem. Mas está fazendo um bem que Deus não mandou fazer. Está envolvido, né? Aliançado com meios, com lugares, com pessoas que Deus não promoveu aquela aliança, não autorizou, não abençoou. Então, esses desvios, eles vão trazendo para nós o quê? Prejuízos. Então, o Senhor, ele me mostrou assim, como se fosse uma pessoa, ela entrou por um caminho e ali naquele caminho ela ficou e ela não estava percebendo que ela estava desviada da vontade do Senhor. Irmãos, não é o fim do mundo, porque isso acontece, tá? E não é incomum a gente estar na presença do Senhor desviado da vontade dele. Irmãos, eu acho que é muito difícil. É muito difícil a gente andar nessa terra sem nenhum desvio. Eu creio que para a gente andar nessa terra sem nenhum desvio, isso tem que vir de uma vida assim com Deus, de muita comunhão, de muita oração, zero precipitação, sabe? Tem que ser uma pessoa assim que a gente tem que ver ali, aquela pessoa ela não é precipitada, ela não pensa e faz, ela não é influenciada por ninguém nunca. Irmãos, isso não é algo que é incomum de acontecer. E quanto mais precipitado nós somos, quanto mais influenciados nós somos, mais comum é da gente desviar da presença do Senhor. Às vezes Deus ele nos fala coisas que a gente não acha que é importante. Então Deus falou, a gente ouviu, entendeu, mas não achou que era importante, foi lá e fez de novo. Foi lá e foi de novo, foi lá e contou de novo. Mas se Deus pediu, tem que fazer o que Deus pede do jeito que ele pede, tá? Então, Deus ele mostrou assim, a pessoa não por mal, ela não estava fazendo mal e ela não estava fazendo por mal e ela não estava fazendo um mal. Só que ela estava fazendo algo que Deus não queria que ela fizesse. Mas ela não estava entendendo. Então, ela recebeu um discernimento. Eu vi o Senhor dando um discernimento para uma pessoa, aonde ela saiu, ela escolheu sair daquele lugar que ela estava. E quando ela começou a sair, eu via como se fosse o próprio Senhor mostrando para ela o caminho certo. Sabe, imagina que eu tô num lugar, e aí eu tô lá naquele lugar, me envolvendo ali em algumas situações, e aí de repente eu começo a pensar assim, eu acho que não é para eu me envolver nisso aqui não.
Eu acho que eu vou embora daqui, porque eu tô tentando, isso não tá funcionando, não tá dando certo, eu vou sair, vou largar isso pra lá, vou embora. Ela teve um discernimento. Aí quando ela resolve ir embora, ela resolveu sair, mas ela não estava discernindo totalmente. Só que naquele meio caminho, aonde ela começou a discernir, mas não estava discernindo totalmente, o Senhor, ele entrou e mostrou para ela qual era o caminho certo. Ela estava num caminho errado, ela começou a ter um entendimento, ela começou a ter o entendimento que aquele caminho era o errado. Deus entrou e mostrou para ela qual era o caminho certo. Aí ela saiu totalmente. Aí ela se desviou. Entende? Então nós estamos orando porque se tem pessoas aqui, se tem algum de nós, né? Às vezes a gente pode estar assim nessa condição e não sabe. Pode estar totalmente desviado, um pouco desviado. Pode estar, Deus está vendo que está com algum tipo de dúvida, aonde ele vai entrar e trazer uma confirmação para o coração. Aonde ele vai entrar e falar, olha, né? Não é por aí mesmo não. Não é desse jeito mesmo não. Não é dessa maneira que você vai conseguir resolver esse problema não. Porque, irmãos, quando a gente fala de desviar, a gente não está falando de sair da presença do Senhor. De deixar de ser filho do Senhor, de deixar de amar o Senhor. É igual a ovelhinha desviada. Ela não deixa de fazer parte do aprisco. O dono dela viu que ela desviou e foi atrás buscar. Ele não deixou de amar ela porque ela desviou. Ele foi buscar porque ele sabe que desviada, fora do caminho certo, ela vai ficar sujeita a coisas ruins que no caminho certo ela não ficaria. A palavra fala que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então, imagina que onde eu estou, sendo o esconderijo do Altíssimo. Se Deus fala assim, não desvia daí. Quando eu desvio, irmãos, lembrei de uma coisa aqui, há muitos anos atrás, uma das coisas que Deus me pediu foi festas. Eu era muito roeira. Eu gostava muito de festa. Eu gostava tanto de fazer festa na minha casa, quanto de ir para a casa dos outros fazer festa. Churrasco, almoço, seja o que for. Eu era muito roeira, não gostava de ficar parada, não gostava de ficar quieta e não gostava de ficar em casa. A não ser que tivesse alguma coisa. E o Senhor, uma das coisas que ele me pediu foi as festas, onde eu não ia mais poder ir em festas. Tem muitos e muitos anos que eu não participo mais de festa nenhuma, almoço, de nada. O Senhor cortou tudo. E uma das coisas que o Senhor pediu junto com isso era para que ele queria me ver no meu quarto. Então eu tenho uma palavra do Senhor, onde ele quer me ver no meu quarto, estudando a palavra. Isso já está assim na minha vida há muitos anos. Eu era desviada para várias coisas, para vários caminhos, entende? Só que Deus, ele me tirou daqueles caminhos que não era a vontade dele que eu estivesse e me colocou nesse caminho. Então, aqui é como se eu estivesse no esconderijo, no esconderijo dele. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então, quando eu estou nessa condição, eu estou numa condição de obediência, aonde eu me desviei de todos aqueles caminhos que eu amava, que eu gostava, que eu queria. Não saí porque eu quis, saí porque ele pediu. E passei a ter essa rotina onde eu faço o que eu tenho que fazer, mas no mais eu estou no meu quarto. No mais eu estou na presença do Senhor, no mais eu estou com Deus, fazendo aquilo que eu tenho que fazer diante dele. Então, imagina que aqui, eu estou falando isso, irmãos, porque a gente tem que entender que às vezes, eu não sei por que Deus me lembrou disso, mas pode ter pessoas aqui que Deus está falando. Eu quero que você se desvencilhe disse, e comece a ficar mais na minha presença. Comece a me buscar mais. Comece a se conectar mais comigo. Porque, irmãos, precisa haver conexão. Precisa haver conexão. Quanto mais nós nos conectamos ao Senhor,
mais nós vamos receber dele o que nós precisamos para quê? Para sair de todo o caminho enganoso. Para sair de todo o caminho que está na hora da gente sair, mesmo que a gente queira, mesmo que a gente goste. Deus me afastou das pessoas que eu amava, das pessoas que eu achei que eu ia envelhecer do lado delas. Deus me afastou das pessoas que naquele tempo, que ao longo da minha vida, eu cresci desde pequenininha. Ele me afastou, ele me tirou. Eu tive opção? Não. Então, Deus pode estar vendo aqui pessoas que ele está falando, olha, tem que sair dessa roda. Tem que começar a desvencilhar, porque eu quero você na minha presença. Eu quero você na minha presença, me buscando em silêncio. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Se aqui é o meu esconderijo, aqui é o esconderijo do Altíssimo para a minha vida. Eu vou dar o meu exemplo. O que vai acontecer se alguém me ligar e falar assim, Lu, vai ter uma festa boa aqui, vai ter um churrasco bom. Eu adoro churrasco, eu amo churrasco. O que vai acontecer se eu desobedecer Deus e for? Irmãos, quantas festas eu deixei de ir? Casamentos, formaturas, coisas assim que eu fui vendo os meus parentes próximos, a minha família, tudo foi acontecendo e eu não fui participando. Por quê? Porque eu não tinha a bênção de Deus para ir mais. Chorando ou não, porque no começo eu chorava. No começo eu chorava, eu dobrava o meu joelho na beirada da cama e ficava chorando, com tanta vontade de ir. E eu não podia. Mas então imagina que o meu telefone toca agora e eu recebo um convite para ir. O que vai acontecer se eu for? Porque eu não tenho a permissão de Deus para ir. Eu não tenho a bênção de Deus para ir em festa, para ir em churrasco, para ir aonde eu quero. O que vai acontecer comigo se eu for? Eu vou sair. Eu vou sair do abrigo. Eu vou sair do abrigo do Altíssimo. Então eu vou ficar sujeita a coisas que eu não ia estar sujeitas a elas se eu tivesse o que obedecido. Então, aqui tem uma sombra do Onipotente que eu vou descansar nela. A sombra do Onipotente aqui vai estar me cobrindo, vai estar me protegendo, vai estar me revestindo. Então, quando Deus fala, olha, ali eu não quero você, quando você vai, você está saindo do abrigo do Altíssimo. Você está desviando da vontade do Senhor. Então, ali não vai ter sombra do Onipotente para você descansar. Ali você não vai encontrar descanso. Ali você vai encontrar perturbação. Ali, quando você for e voltar, você já vai voltar trazendo tribulação para a sua vida, trazendo perturbação para a sua vida, trazendo problema para a sua vida. Por quê? Porque você não tem a bênção de Deus para estar ali. Saiu do abrigo do Altíssimo. Irmãos, a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é poderosa e ela tem poder sobre a nossa vida. Mas para ela ter poder sobre a nossa vida, nós temos que caminhar sobre ela. A palavra que Deus libera, nós temos que caminhar sobre ela. Então, não é incomum Deus ver a gente desviando. Mas quando a ovelhinha desvia, o que o dono dela faz? Vai lá e traz ela. Traz ela para o abrigo do Altíssimo, traz ela para o lugar do cuidado, traz ela para o lugar do descanso, traz ela para o lugar da comunhão, traz ela para o lugar que ela vai estar recebendo força. Se Deus fala comigo, eu quero você no seu quarto, tirando fora do que eu tenho que fazer, estudando a palavra na minha presença. Se a hora que eu termino de fazer tudo que eu tenho que fazer, eu não venho buscar força na presença do Senhor, na leitura da palavra, na oração, como que eu vou encontrar força para amanhã? Se Deus é a minha força, se Deus é a sua força. Como que nós vamos encontrar força fora da presença dele? Como que nós vamos encontrar alimento? Porque o alimento espiritual, ele fortalece todas as áreas da nossa vida. Porque uma vez que nós somos alimentados espiritualmente da maneira correta, todas as áreas da nossa vida são beneficiadas com esse alimento espiritual. Então nós não podemos nos desviar. Se Deus ele dá uma instrução sobre como lidar com alguém, tem que lidar com aquela pessoa daquele jeito. Se Deus dá uma instrução de como trabalhar, como exercer um trabalho, tem que exercer aquele trabalho daquela maneira, daquele jeito. A gente se desvia de diversas maneiras sem perceber. Se Deus fala ali não,
Então, toda vez que vai, está desviando. Olha o que diz a palavra do Senhor. Lá no livro de Oséias, capítulo 11, a partir do versículo 7. O meu povo está decidido a desviar-se de mim, embora sejam conclamados a servir ao Altíssimo, de modo algum o exaltam. Como posso desistir de você, Efraim? Como posso entregá-lo nas mãos de outros, Israel? Como posso tratá-lo como tratei Adimá? Como posso fazer com você o que fiz com Zeboim? O meu coração está enternecido, despertou-se toda a minha compaixão. Não executarei a minha ira impetuosa, não tornarei a destruir Efraim, pois sou Deus e não homem, o santo no meio de vocês. Não virei com ira. Eles seguirão o Senhor, ele rugirá como leão. Eles seguirão o Senhor. Aqui o Senhor está falando de um povo que é inclinado a se desviar dele. Um povo que é inclinado a se afastar da vontade dele. Um povo que é inclinado a tomar decisões por conta própria, a escolher o próprio caminho, a tomar decisões sem consultar o Senhor. Quando nós temos o hábito de tomar decisões sem consultar o Senhor, provavelmente nós vamos estar nos desviando da vontade do Senhor. Não é porque vem um desejo no meu coração que Deus está naquele desejo. Não é porque eu penso em fazer algo que Deus está aprovando aquele pensamento. Então nós temos que elevar todo o pensamento a Cristo. Nós temos que colocar nas mãos do Senhor todo o desejo que surge no nosso coração. Porque isso eu aprendi na minha caminhada com Deus. Que muitos pensamentos vêm, muitas ideias vêm, mas nem todos são de Deus, nem todos vêm de Deus, nem todas as ideias é Deus que está dando. Agora, quando a gente tem algo claro, estabelecido, então nós temos que ficar firmes naquilo ali. Quando Deus ele estabelece, por exemplo, horários, nós não podemos mudar os horários a não ser que Deus mude. Quando Deus estabelece coisas, irmãos, nós não podemos mudar o que Deus estabeleceu, porque se a gente muda, a gente está desviando do quê? Da vontade dele. Então, por exemplo, vamos falar da nossa oração? Deus estabeleceu os horários. Se eu mudar uma coisa, se eu não conseguir, se tiver algum problema e eu não conseguir colocar no horário certo, então não foi eu que mudei. Mas quando tá tudo, sabe, tá tudo no jeito. Ah, hoje eu não vou pôr tal hora, eu vou escolher uma outra hora, um outro horário, vou fazer de uma outra maneira, eu vou fazer diferente. Eu vou estar me desviando da vontade de Deus. Eu estou fazendo o que ele pediu, mas ainda eu estou desviada da vontade dele, porque ele me pediu, ele me mostrou como fazer, mas me entregou um horário. Então eu tenho que cumprir aquele horário. Uma coisa é se vem algo externo, algo que não tá, que está fora do meu controle. Aí não foi erro meu, eu não me desviei. Mas quando eu escolho, eu decido a fazer diferente, naquilo que eu tenho uma orientação, então eu estou decidindo a desviar. Eu estou decidindo a fazer a minha vontade e não a dele. Entende? Então por isso que eu falo, não é o fim do mundo e também não é incomum, porém não é bom. E Deus ele vai mostrar, porque se Deus ele pediu para você para fazer algo de uma maneira específica, você tem que fazer de maneira específica. Se Deus te pediu para ficar, por exemplo, em silêncio, você tem que lutar contra o seu desejo de contar, o seu desejo de mostrar, o seu desejo de expor, porque Deus ele está esperando de você silêncio. Então, toda vez que você não pratica o silêncio, que você conta um pouco, mostra um pouco, você está o quê? Se desviando. Desvios custam caro. Irmãos, desvios custam caro. Então, nós temos que tomar cuidado com os desvios, porque uma ovelhinha, quando desvia, imagina o que ela pode passar naquele período de tempo que ela está desviada. Imagina a fome que ela pode passar, a sede, os perigos. Imagina que os ataques que ela vai sofrer, né? Os prejuízos que pode vir sobre ela naquele período de tempo que ela está desviada. Então Deus ele não quer olhar para mim, ele não quer olhar para você, ele não quer ver a gente andando desviado da vontade dele, ele não quer ver a gente andando na frente dele, tomando decisões sem consultar ele primeiro.
decidindo por conta própria. Olha isso aqui. Eles seguirão o Senhor. Nós temos que seguir o Senhor. Você tem que ter o hábito, criar o hábito de seguir o Senhor. Você não pode ser o tipo de pessoa que faz tudo o que as pessoas falam para você fazer. Você não pode ser o tipo de pessoa, nós não podemos ser o tipo de pessoa que tudo o que a gente pensa, a gente faz. Quanto mais precipitado a gente for, quanto mais a gente agir por conta própria, mais problema a gente vai se meter. Mesmo que a nossa intenção não seja se meter em problema. Mas para toda escolha errada, tem uma consequência ruim. Então, nós temos que seguir o Senhor. Às vezes, algumas decisões parecem ser acertadas, mas são decisões danosas, decisões que trazem prejuízo. E muitas vezes nós nos envolvemos, sabe, ficamos presos em laços que depois a gente custa desvencilhar. A gente arrepende 1000 vezes. Porque desviou, não consultou. Não seguiu o Senhor. Acha que porque está na presença de Deus, pode estar na presença de Deus, fazer o que quer, pode usar o que Deus deu, usufruir do que Deus deu como quer. Não é assim. Nós precisamos do Senhor, dos conselhos dele, das instruções dele para ver as áreas da nossa vida sendo edificadas. A edificação é um trabalhar nosso com o Senhor. Não adianta a gente querer agir sozinho, não vai funcionar. Então o Senhor, ele vê que a gente tem essa tendência a se desviar da vontade dele, tá? Então Deus, ele vai entrar para mostrar qual é o desvio, colocar no caminho certo, na vontade certa. Mas a gente tem que ter esse entendimento. Nós vamos seguir o Senhor. Eles seguirão o Senhor. Nós temos que seguir o Senhor. Nós temos que ter esse entendimento. Nós temos que seguir o Senhor. Amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por essa palavra e tomamos posse, Pai. Vem, Senhor, em nome de Jesus, nos mostrando qual é o nosso desvio. Qual é o desvio que o Senhor quer nos mostrar, Pai. Qual é o caminho errado que nós tomamos. Qual é a decisão errada que nós tomamos. Ou o que nós estamos planejando fazer, que o Senhor sabe que aquele planejamento não vem do Senhor. Algo que talvez a gente já planejou, já estabeleceu para fazer daqui a um tempo, mas talvez não seja a vontade do Senhor. Pai, eu oro para que haja um livramento, para que o Senhor venha entrando na vida de cada filho teu aqui, mostrando qual é o desvio e colocando eles no caminho certo, na tua vontade. Em nome de Jesus Cristo, eu repreendo todo desvio. Que eles venham habitar, meu Pai, no teu esconderijo. Que eles possam ouvir a tua voz. Discernir claramente aquilo que o Senhor está falando, aquilo que o Senhor está mostrando. E que em nome de Jesus Cristo eles venham a te obedecer, Pai. Tira a rebeldia do nosso coração. Tira a pedra do nosso coração. Nos dê, Pai, um coração de carne, um coração de sangue. Um coração disposto a te obedecer. Um coração disposto a te ouvir e a fazer a tua vontade. Nós não queremos, meu Pai, estar sempre fazendo aquilo que não é a tua vontade, sempre decidindo por conta própria, agindo com precipitação. Nos livra de todo o engano que está no nosso coração. Nos livra de todo plano, de todo projeto, de tudo que não está vindo do Senhor. Em nome de Jesus eu oro, meu Pai, para que o Senhor venha fazendo cessar os desvios. Que o Senhor venha mostrando o caminho para cada filho teu aqui. Que o Senhor venha fortalecendo cada um, protegendo cada um e livrando de todo mal, trazendo para o lugar certo, para o lugar da tua vontade, para o lugar da tua habitação, trazendo para mais perto do Senhor, trazendo para o lugar da comunhão, aonde eles vão ser fortalecidos, revigorados, instruídos. Que em nome de Jesus haja uma proximidade, intimidade entre o Senhor e os teus filhos, Pai. Que venha um novo tempo sobre a vida espiritual de cada um, para que venha também um novo tempo sobre todas as áreas da vida deles, Pai. Em nome de Jesus eu repreendo os desvios, e em nome de Jesus eu profetizo eles seguindo o Senhor, fazendo exatamente a tua vontade, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus Cristo, amém, aleluia, glória a Deus. Amém, meus irmãos? Se tem desvio, Deus vai te mostrar. Amém? Deus te abençoe.